Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em segurança do trabalho. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Análise Ergonômica do Trabalho e nesta aula nós vamos abordar sobre o item 1.4 do seu material. Ergonomia, aplicabilidade biomecânica ocupacional. Esse conteúdo é um conteúdo importante, nós dividimos eles em partes para poder aprofundar e te mostrar alguns detalhamentos importantes de cada uma dessas partes, ok? Então essa é a primeira parte, onde nós vamos abordar essas questões relacionadas à ergonomia de maneira geral, principalmente em estações de trabalho. Lembrando que, de maneira em geral no Brasil, todo trabalhador, ele faz mesmo atividade em campo, ele executa atividades administrativas e essas atividades administrativas elas devem ser realizadas com o uso de computador, por exemplo, na grande maioria das vezes, e nós precisamos que a adequação física das estações de trabalho atendam requisitos ergonômicos para mesmo que em uma quantidade menor de carga horária executada de maneira administrativa, não traga riscos ambientais e também prejuízos à saúde desse trabalhador. Nesse sentido, então, a ergonomia ela tem sido aplicada no setor de serviços e também na vida cotidiana das pessoas. Dessa forma também, incluindo atividades de lazer, atividades domésticas, onde vamos abordar aqui algumas questões relacionadas a essas áreas. É importante que a gente entenda que quanto mais ergonômico o produto for elaborado, ou for pensado em quesitos ergonômicos, for produzido e o processo pensando também na ergonomia, as opções que vamos ter de mercado, ela vai ser, por exemplo, mais ergonômica para facilitar o trabalho do uso daquele produto. E nesse sentido, vai facilitar também a execução de algumas tarefas em relação àquele produto que foi elaborado. Nesse sentido, então, nós temos um exemplo da ergonomia na agricultura e mineração. Estudos sobre os efeitos de agrotóxicos são importantes e estão levando em consideração também as questões ergonômicas. Embora temos a avaliação química desse processo, mas vamos puxar um exemplo. Às vezes a aplicação desse agrotóxico está sendo feita com bomba costal. E esses processos com o uso de bomba costal, eles vão facilitar em algum tipo de processo a manipulação adequada. Porém, algumas podem não estar projetadas de maneira adequada para facilitar o conforto do operador. Melhoria em projetos de máquinas agrícolas e de mineração também são pensadas em quesitos ergonômicos. Nesse sentido, a melhoria dos processos, a melhoria até mesmo para acionamento ou se chegar em uma peça para fazer a substituição, por exemplo, é uma questão ergonômica importante que deve ser pensada pela fábrica, pela montadora, para facilitar a manutenção, a agilidade e a perda de tempo, literalmente, em relação à manutenção de uma máquina parada. A melhoria de tarefas de colheita, de transporte e armazenagem também deve ser pensada. Pegamos um exemplo da cultura de algodão no Brasil. A cultura de algodão ela vem evoluindo a cada ano com maquinários específicos, com processos agrícolas e também com o uso de agrotóxicos específicos mais efetivos para essa cultura, que é uma cultura relativamente cara. Nesse sentido, é importante que se pense que quando vai se fazer a colheita do algodão, talvez um tipo de maquinário mais específico possa já fazer a colheita e já deixar essa carga embalada para facilitar isso utilizando com uma máquina só. Posteriormente, alguém vai fazer o transporte e armazenagem temporária, ou às vezes, dependendo do tipo de processo, essa colheita do algodão já pode ficar embalada e armazenada temporariamente no campo para depois somente fazer o transporte dessa carga que está já armazenada no campo e levar até a algodoeira, digamos assim, para fazer os processos industriais e imediatos a esse processo de colheita. Nesse sentido, então, nós temos vários tipos de processos agrícolas que facilitam esse processo de ergonomia e que estão envolvidos com o processo de ergonomia. Exemplo das cabines totalmente fechadas, com cadeiras ergonômicas, com cadeiras macias, com controles de operação dessas máquinas agrícolas à mão, facilitando literalmente o uso do operador, ar-condicionado para o operador trabalhar em um ambiente climatizado e independente da temperatura externa, ele vai estar trabalhando em condições bem adequadas dentro dessa máquina que é cabinada, toda fechada. Outro tipo de exemplo é a ergonomia na indústria, que traz também melhoria nas interfaces dos sistemas do ser humano-tarefa. Esses processos também de acionamento de máquinas por botão, de acionamento de emergência, para acionar máquinas, ser necessário aquelas que tenham mais risco, ser necessário 2 pessoas em opções ou distâncias relativamente grandes para acionar
manualmente essas máquinas para justamente pensar tanto nas questões de acidente, mas também nas questões ergonômicas. A melhoria das condições organizacionais de trabalho também estão relacionadas com esses processos. A organização de trabalho, ela vai estar organizada no sentido de eu consigo, em um pavilhão, colocar atendimento de call center, por exemplo, todo mundo aqui na sua estação de trabalho, ergonomicamente pensada, com o ar-condicionado, com a troca de gases, com a troca ali do volume de ar importante, e a melhoria das condições ambientais de trabalho também são importantes. Então, nesse exemplo nós temos alguns processos relacionados principalmente a algumas questões importantes do uso de esteiras para a movimentação de cargas. Então, nesse processo produtivo, a máquina já está embalando esses fardos com 6 unidades de 2 litros, por exemplo, aqui daquele produto, e está chegando via esteira. À medida que ele chega ao fim de curso dessa esteira, temos ainda um reservatório temporário, caso ultrapasse aqui a velocidade de retirada desses fardos por esses operadores, mas lembrando que a organização de trabalho tem que facilitar esse rodízio. A velocidade, literalmente, da esteira também tem que facilitar a organização do trabalho. Então, dessa forma, além da atividade ergonômica que o operador vai fazer com a movimentação de carga manual, também deve ser pensado o layout e a distribuição de espaços importantes aqui em volta. Caso contrário, o trabalho em si ele não vai ser pensado e, óbvio, vai se desenvolver uma perda na qualidade dessa atividade. A ergonomia também no setor de serviços ela é importante, porque ela tem que ser pensada na melhoria do projeto de sistemas complexos também, para o controle, como salas de controle de maneira em geral de grandes indústrias. O desenvolvimento de sistemas inteligentes também de apoio à gestão, então a iluminação pode ser também um sistema importante de inteligência, o acionamento principalmente de geradores de maneira inteligente, o acionamento, por exemplo, de alguns reservatórios ou sistemas de acordo com o desencadeamento de outras ações. Então os sistemas também podem ser pensados dessa forma. Estudos diversos, por exemplo, sobre hospitais, bancos, supermercados devem ser feitos e são feitos para justamente aprimorar as dinâmicas de trabalho. Em um supermercado, por exemplo, as gôndolas são pensadas para poder facilitar tanto a compra, mas também a reposição que as pessoas, trabalhadores dos supermercados, utilizam. Os caixas do supermercado têm uma esteira para poder tanto agilizar o processo, mas também evitar o transporte manual de carga do operador do caixa. E nesse sentido, então, favorece tanto a qualidade, a agilidade no processo de compra e, é claro, diminuição do tempo para o cliente naquela instituição e naquele posto de atividade. A melhoria também do projeto de sistema de informação tem que se levar em consideração a ergonomia da informática também. Então nós temos aqui um exemplo de processos produtivos, onde você vê poucos trabalhadores e o processo produtivo de uma empresa de logística sendo feito via esteiras. Então nós temos tanto um catálogo de distribuição desses equipamentos, pode ser feito de maneira industrializada, automatizada, com a leitura de código de barra e, pelos códigos de barra, as máquinas fazerem a distribuição nas esteiras específicas para ir para os setores e também para as docas específicas e, a partir dali, o operador faz o empilhamento ou faz já o carregamento de um caminhão para a entrega, por exemplo, desses produtos. E nós temos também a ergonomia da vida diária, com adequações de objetos utilizados nas atividades domésticas, principalmente colheres, panelas, o fogão, os fornos, por exemplo, as bancadas, que devem ser pensadas também para as questões domésticas, inclusive também algumas industriais em cozinhas, por exemplo. E as posturas também adequadas em determinadas atividades. E aqui nós trazemos uma figura importante sobre a ergonomia na cozinha, que pode ser a cozinha de casa, mas pode ser também a ergonomia pensada na parte industrial. Nós temos aqui, por exemplo, um layout importante sobre as alturas e profundidades que são ergonômicas. Nesses processos, o projeto de cozinha ele tem que ser pensado de acordo com o uso daquelas pessoas. Se eu tenho pessoas de tamanhos diferentes na família, tem que existir uma média de maneira em geral. Por quê? A bancada para lavar louça, ela tem que ser de acordo mais ou menos com o tamanho daquela família. Caso contrário, eu vou ter pessoas que vão estar muito pequenas
para uma bancada e pessoas muito altas para uma bancada. Isso vai trazer prejuízo. E lembrando que numa cozinha de casa nós temos louça sendo limpa e louça sendo suja todos os dias, ok? Então a bancada também de manipulação, de preparação de alimentos e outros tipos de consumo ali no dia, eles vão estar relacionados também com essa importância ergonômica do tamanho da família. E outros tipos de questões também sobre a altura das bancadas. Então as alturas da bancada ela tem que ser favorecida também pensando no operador. E os pés também, você pode reparar aqui no fundo, eles têm que ter um acesso para as pessoas não ficarem com os pés virados. Tem que ficar com o pé na posição anatômica, literalmente da posição ergonômica. E nesse sentido, o vão embaixo no chão vai facilitar literalmente o apoio ou não necessidade de ficar virando o pé para fazer as atividades domésticas. Bom, nós vimos nessa aula então o item 1.4 do seu material, essa é a parte 1 relacionada à ergonomia, aplicabilidade e biomecânica ocupacional. Aguardo você na próxima aula para a gente dar continuidade em outras partes desse tópico. Obrigado, até a próxima aula.